Fala aí, pessoal, mais uma aula, análise de sistemas, continuando o nosso conteúdo. Nas aulas anteriores, né, a gente falou sobre orientação a objetos, depois a gente falou sobre modelagem, a gente viu como que a gente cria um DFD, né, o diagrama de fluxo de dados, e seguindo aí, né, esse tema de modelagem, para criar, né, modelos de representação gráfica para sistemas, para software, a gente vai começar a falar agora de UML. Então, o UML, para quem desenvolve orientado a objeto, o modelo ele foi desenvolvido e pensado para esse paradigma de desenvolvimento, né, que é a orientação a objeto, e ele é muito utilizado por analistas e por empresas de desenvolvimento de software, né? Então, basicamente, o que é a UML? A UML é um modelo de representação gráficas, né, de diagramação, para você criar aí uma série de diagramas, de modelos de documentos para software e para documentação de software, para melhoria de performance em trabalho em equipe, etc. Então, hoje aí a gente tem dentro da UML uma série aí de modelos específicos para você conseguir visualizar e modelar o software que é um orientado a objeto, né, que vai ser utilizado criado, né, usando a metodologia de orientação a objeto. Você acaba conseguindo aí uma melhor performance, principalmente em trabalho em equipe, né? Desde da base, né, do levantamento, para você começar a desenvolver isso, até quando você está implantando esse software. Então, você consegue mapear uma infinidade de interações das possibilidades que esse software venha a ter. Então, por que usar? Da mesma forma que eu falei com vocês sobre o DFD, né, a importância da gente documentar, a importância da gente fazer esse tipo de diagramação, a representação gráfica ela é muito útil porque ela facilita muito o entendimento, a compreensão entre pessoas envolvidas. É lógico que se fosse uma coisa que uma pessoa vai desenvolver e só ela vai usar, talvez isso não fosse tão importante. Mas quando a gente pensa em software, principalmente hoje em dia, é muito comum a gente pensar em equipes ou em usuários. Então a gente não cria um software para nós mesmos, para a gente utilizar em um único local, uma única pessoa, ou eu mesmo utilizar um software que eu estou criando. Geralmente a gente cria isso pensando em escala, ou pensando em um escritório, ou pensando em vários lugares utilizando um software. Então, ou mais que isso, né, muitas pessoas desenvolvendo o mesmo software. E aí, nesse caso, a documentação acaba se tornando importante, se tornando viável, né, até para melhorar a performance em equipe de desenvolvimento, para que todo mundo consiga entender para onde isso está sendo apontado, né. Dentro da UML, dentro desse modelo, a gente tem uma série de diagramas que são criados, eles são desenvolvidos aí em dois tipos, né? A estrutural estática e a comportamental, e a gente tem dentro desses dois modelos aí, a gente tem o diagrama de classe, diagrama de objetos, diagrama de componentes, o diagrama de implantação. Dentro da dinâmica a gente tem o diagrama de caso de uso, o diagrama de sequência, o diagrama de atividade, o diagrama de estados, o diagrama de colaboração. O que eu fiz? Eu montei um documento para vocês e eu vou disponibilizar isso no portal para vocês. E dentro desse documento eu estou explicando e dando exemplos de cada um desses modelos de diagrama. Então, é lógico, né? A gente tem vários deles. A gente vai ter outras aulas falando sobre isso. Nesse primeiro momento eu queria mostrar para vocês o que é o UML, né? O que compõe a UML. E aí algumas possibilidades, o que tem dentro dela, para vocês terem uma introdução a esse assunto, né? De forma simples e tranquila, né? E o mais objetivo possível.
Para a gente não encerrar a aula sem ver nada, sem conseguir ter uma noção de como é isso, como é essa representação, etc., eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Um diagrama de classes. Então, o diagrama de classes ele vai mostrar como dentro de um sistema, como as classes elas se relacionam, elas conversam ali, né? E aí eu trouxe um exemplozinho do diagrama de classes aqui, ó. Então, como ela é composta, como você monta, né? Dentro do documento que eu montei para vocês, tem lá um exemplo mais detalhado, uma classe completa ali, etc. E aí, o diagrama de caso de uso. Um exemplozinho do diagrama de caso de uso seria esse aqui. A gente sempre tem os atores no diagrama de caso de uso. O que a gente vai fazer e o que eu gostaria que vocês fizessem? Dessem uma olhada no documento que eu preparei. E aí, no caso das aulas de diagrama de fluxo de dados, a gente acabou usando uma ferramenta, né, que era o Lucidchart. Eu vou abrir aqui. E eu gostaria que dentro deles vocês explorassem essas possibilidades aí de criar diagramas, né, os diagramas da UML aqui dentro do site do Lucidchart. Então só vou fazer o login aqui e já vou mostrar para vocês. Bom, já com o Lucidchart aberto aqui, ó, não tem muito segredo, vocês já mexeram, né? A gente criou os diagramas de fluxo de dados por ele. O que é o problema aqui? O Lucidchart, ele te oferece aqui uma versão de avaliação. Dá para fazer praticamente tudo que a gente precisa. O que é o impasse aqui? Ó, eu tô com dois documentos aqui de testes, né? E ele permite que eu faça 3. Então eu não consigo ter mais que 3 documentos. Mas aí qualquer coisa, se você precisar refazer tal, você pode apagar um e aí vocês vão fazendo o outro. Depois você salva como imagem, usa isso. Então dá para usar ele bem para fins educativos, está tranquilo, né? Profissionalmente, talvez, se você precisar exportar, ele limita algumas coisas. Mas é uma boa ferramenta. Então, para vocês criarem um modelo, né, um diagrama de UML, vocês podem vir aqui em novo documento, ou então vocês podem clicar aqui, ó, em modelos. Clicando em modelos, ele tem um modelo aqui, ó, UML. Se você criar um modelo de UML em branco, aqui dentro ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa para criar qualquer um daqueles modelos que tem dentro do modelo de UML. Então, se vocês olharem aqui, ó, você tem diagrama de caso de uso, diagrama de classe, de estado e atividade. Então, você tem todas as componentes, todos aqueles diagramas que eu mostrei, né, aquela lista que eu mostrei, ele vai te dar aqui todas as opções que você precisa. Então, você tem o ator aqui, você consegue usar ele, então você consegue fazer tudo. O que seria legal? Lê o documento que eu mandei, eu estou disponibilizando o documento, explicando cada um, a utilização de cada ferramenta. Eu deixei no portal os slides que eu usei na aula de hoje, o documento explicando como funciona cada um desses diagramas. O link aí do Lucidchart, vou deixar disponível para vocês, lucidchart.com, para vocês poderem brincar aí com esses diagramas. E para o final eu deixei também um questionário para vocês responderem, fazendo algumas perguntas relacionadas a esses modelos de diagramas que todos eles estão, né, dentro do documento que eu postei. Então seria muito importante que vocês lessem esse documento antes de ir lá e responder o questionário. Beleza? Gente, por hoje é só. Eu quero que vocês usem aí, explorem a ferramenta, né? Vejam as possibilidades, conheçam os modelos que a gente tem lá dos diagramas de UML. E qualquer dúvida eu fico à disposição amanhã no horário da aula. Tá? Um abraço e até a próxima aula.